Maravilha, pessoal, vamos começando. Meu nome é Luísa Federici, para quem não me conhece. Vou passar os slides. E esse é o nosso primeiro webinar, então vão ter erros e acertos, e a ideia é que, enfim, vocês saiam daqui com aprendizados e que também seja um espaço para diálogo, visto que, enfim, AI está na boca de todo mundo. Porém, ninguém talvez entenda com profundidade como isso pode impactar, quais são os benefícios, o que que é falácia, o que que realmente acontece. Então, a ideia de trazer esse primeiro webinar, e espero que tenham outros, é que dúvidas possam ser sanadas e que a gente possa falar com bastante transparência sobre como funciona a AI de uma forma prática. A ideia aqui é, como eu falei, que vocês saiam com aprendizados e que dúvidas e, enfim, diálogos sejam travados. Meu nome, como eu falei, é Luísa Federici, sou a gerente atualmente que cuida da Latam aqui no Brasil. O Neto, que é o nosso convidado, ele não vai estar presente na parte das dúvidas, esse webinar foi gravado previamente. Entretanto, no final, a gente vai ter uma parte chamada de perguntas e respostas, ou Q&A, e aí sim o microfone vai ficar, microfone não, o chat vai ficar aberto, as perguntas vão chegar de forma anônima, e o nosso head de dados, o Daniel, vai estar contribuindo com a expertise dele, em relação a dados, precisão, o que vocês tiverem de dúvidas, ele vai estar aqui para dar suporte técnico para vocês. Uma breve introdução para quem está chegando agora. Então, nós somos a Catam, uma empresa sueca de tecnologia, e hoje a gente tem base em 3 diferentes locais. O Brasil foi o primeiro mercado, e aí, claro, a gente abriu para outros países, esse atendimento ao cliente aqui dentro da América Latina. Abrimos no final do ano passado um escritório na Indonésia, e hoje a gente está trabalhando com um time de 4 pessoas lá. E a Suécia aqui é nosso headquarters, assim a gente pode chamar. Qual que é o objetivo da nossa tecnologia? Então, antes da gente entrar em diálogos de quais foram os benefícios para a Mavale, o objetivo da nossa tecnologia hoje é, pouco a pouco, ir tirando pessoas do campo, trazendo mais transparência, trabalhando também com precisão, porque não tem como você falar de tecnologia se você não falar de calibração, se você não falar de adaptações e personalizações que são necessárias para cada perfil de empresa, mas também outros benefícios, né, como a gente fala de a questão de custos escondidos, quando você começa a trabalhar com AI, a ideia, além da tecnologia ficar cada vez mais remota, é que ela seja mais integralizada, que você consiga rastrear os dados, que você tenha maior transparência. Porém, por estar no hype, por estar, enfim, na boca de todo mundo, quando você fala de AI, todo mundo só fala dos benefícios, e aqui, enfim, eu trabalho pelo menos dessa forma com o meu time, de que quando você fala de AI, você está falando de treinamento de algoritmo. Então, tem um processo que vem preliminar a isso, de treinamento, de conversa, e depois que esse algoritmo realmente já está adaptado, aí é uma tecnologia maravilhosa. Hoje a gente tem tecnologias que funcionam tanto para campo, então seja para inventário de 120 dias, inventário contínuo, pré-corte, mas também a parte remota com drone. E o que que significa, pessoal? Esse é um dos últimos slides, porque vocês estão aqui para ver o Neto, mas o que que significa hoje ter AI nas operações? Então, AI hoje ele está presente facilitando vários processos. Então, seja no chat GPT, seja em automatizações internas, mas quando a gente está falando de dado, quando a gente está falando de coleta de dados, a gente sabe que cada vez mais, e de uma forma transparente, daqui a alguns, sei lá, 4 anos, 5 anos ou até menos, a tecnologia está caminhando para ser cada vez mais remota. Então, daqui a pouco, drone, satélite, tudo isso a gente sabe que não vai ter nem pessoas para ir para campo para coletar dados. Então, o que que a gente tem como tecnologia hoje? Uma tecnologia de transição, que é a GoPro, que vai estar ajudando nessa coleta de dados, já deixando times mais otimizados, reduzindo equipes aos poucos, porque também ninguém vai sair demitindo da noite para o dia todo o seu time de inventário que faz a coleta. E também as auditorias vão continuar acontecendo. Então, coletas de solo vão acontecer ainda, mas numa escala menor. É isso que a gente vê para o futuro. E aí também ir trazendo cada vez mais de sensoriamento remoto, drones e integrações.
mas a gente vê que hoje você tem uma tecnologia que te traga vídeos, que te traga dados georreferenciados, realmente é um diferencial quando você está falando de transparência. Então, você ter AI nas suas operações significa principalmente você ter um processo que você consegue trabalhar do início ao fim, que você não vai precisar ir para campo para entender o que está acontecendo de errado, você vai ter vídeos, você vai ter dados, vai conseguir resolver muitas das coisas internamente. Então, esse é o objetivo da AI, trazer cada vez mais praticidade para o dia a dia. E qual foi a ideia aqui desse webinar, basicamente, pessoal? A Mavali, ela é uma empresa colombiana de seringueira, e ela foi um dos nossos primeiros parceiros 3 anos atrás, e um dos meus primeiros contatos quando eu entrei na empresa, não, 3 não, 5 anos, eu já estou há quase 5 anos na empresa. E o Neto é uma pessoa muito visionária, ele é brasileiro, trabalhou em diversas culturas, trabalhou com cacau, trabalhou na Michelin, tem um background bem legal. E aí ele falou, Luísa, preciso de algo que resolva meu problema. Aqui na Colômbia os desafios são enormes. Tem a questão de mão de obra, tem a questão de mão de obra indígena, que também é muito utilizado. A gente tem áreas extensas de seringueiro, o espaçamento deles é muito maior, né? 6 por 4, mais ou menos, então você tem que caminhar muito para fazer uma coleta de dados de inventário. E para eles, qual que é a importância de você ter um inventário de seringueira? O DAP, na verdade, o CAP, né? Então, eles precisam dessa circunferência para estar correlacionando com produtividade, com quantidade de látex que eles vão estar extraindo, né, para estar entendendo como que aquela árvore tal não pronta para sangria, então tudo é baseado no CAP, é a referência principal deles. E aí, a nossa tecnologia entrou para realmente capturar esses dados e tá trazendo mais informações do que ele tem hoje. E ano passado a gente começou esse projeto, se eu não me engano, a gente mediu mais de 10 mil hectares nas áreas deles, e treinando algoritmo, até que esse algoritmo ficou realmente muito fino, e aí a gente sentou juntos e ele me mostrou os benefícios na conferência de borracha no ano passado que teve em Bogotá, que eu tive lá, ele apresentou, que inclusive foi quando a gente tirou essa foto, né? Quando eles estavam falando das novas tecnologias para seringueira. E não é porque a seringueira é uma cultura mais moderna, mais aberta, porque eu acho que o setor florestal como um todo, ele é um pouco mais conservador, até porque fita suta e essas tecnologias funcionaram muito bem por muito tempo e continuam funcionando. Mas a gente sabe que cada vez mais, com expansões, com investimentos e tudo isso que está acontecendo no mercado, principalmente da celulose, que qualquer redução que você traga em rendimento, eficiência, afeta diretamente a conta final. E por mais que às vezes a tecnologia tenha um investimento um pouco mais alto, quando você pega o rendimento e custo-benefício, a ideia é que realmente isso fique competitivo. E foi a conta que a gente fez, e aí agora eu trago para vocês os resultados e os impactos que ele comentou da nossa operação no dia a dia deles. Vão ser 20 minutinhos de conversa entre eu e ele, e depois disso eu vou abrir para perguntas e respostas, onde, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação à precisão, implementação e detalhes operacionais, vocês vão poder mandar de forma anônima aqui no chat, nenhum dos outros participantes vão estar vendo, e a gente vai estar respondendo de uma forma bem aberta para vocês. Então, uma boa, um bom webinar para todos vocês, e até logo. Olá, bem-vindo, Neto. Obrigada por estar aqui hoje. Obrigada a todo mundo que está assistindo a gente. Sejam todos bem-vindos. A gente está aqui hoje para explorar uma abordagem um pouco diferente. É a primeira vez que a Cata está fazendo um webinar. E a gente viu essa necessidade de, como uma empresa de tecnologia, de trazer diálogos sobre tecnologia, visto que a gente vê várias soluções aparecendo e também vê o impacto que a tecnologia, não só a nossa, mas muitas outras,
estão trazendo positivamente para as empresas. Então, a gente queria trazer um exemplo de uma empresa que já está utilizando tecnologia para falar um pouquinho sobre gestão da mudança, como que funciona isso na prática, quais são os desafios, as oportunidades, e assim ajuda essas novas empresas, ou também as curiosas, a aprenderem um pouquinho com a Mavale e com o Neto. Vou chamar você de Neto, tá bom, José? Tudo bem. Vamos lá, então, se você pudesse apresentar e falar um pouquinho sobre a Mavale, que aí o pessoal já te conhece. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é José Francisco de Assunção Neto, muitos me conhecem por Neto. Sou engenheiro agrônomo de formação. Estou aqui na Colômbia como gerente agrícola de uma plantação de seringueiras, situada no departamento de Meta, basicamente nos municípios de Porto Lopes, Porto Gaitán, na altiranura colombiana. Já estou aqui há 4 anos. Nós somos uma empresa que planta, cultiva, processa e exportamos borracha tecnicamente especificada, que aqui trabalhamos como TSR, e hoje vim aqui para a gente falar um pouco dos nossos processos otimizados com tecnologia, que no caso são os inventários de campo que temos que fazer anualmente para sabermos as árvores que temos aptas à sangria ou em desenvolvimento. Bacana. Para quem não me conhece também, meu nome é Luísa Federici, eu sou a gerente responsável pela Latam aqui no Brasil e América Latina, mas nossa atuação, como vocês viram, está ligada a outros países como Colômbia, que a gente já tem essa aproximação, e também outros países como Chile, Uruguai. Então, vários projetos acontecendo, e aí vamos começar com as perguntas. Neto, o que fez você perceber que o processo de inventário precisava mudar? Então, trazendo esse panorama de inovações e de quão difícil é introduzir um novo processo, o que te gerou esse gatilho de que não, tinha que ter uma mudança? Bom, Luísa, um principal fator foi a necessidade de informações oportunas, confiáveis e estruturadas para tomar decisões. Em um contexto de alto volume de hectares, né? Porque não comentei, mas aqui somos 10.240 hectares para esses dois municípios que comentei, Porto Lopes e Porto Gaetano. E o inventário manual, embora funcione em pequenas escalas, no caso de seringueira, começou a gerar atrasos e reprocessos, e dificuldade na consolidação das informações, no nível de fazenda, porque somos várias fazendas, e depois na contextualização como empresa, o que limitava a análise técnica e o planejamento operacional em um grande sistema de produção. Então, basicamente, foi por isso. Entendi. E como que foi esse processo de transição do inventário manual para o inventário digital? Como que a empresa reagiu? Como que foi isso internamente? Bom, assim como outros processos, desde quando eu comecei aqui, antes já conversamos um pouco, né? Uhum. Foi progressiva e bem recebida. Nós temos um público aqui de muita gente que tá da geração Z, Y ou Y, e que aporta muito em questão de tecnologias. Então, começou como um piloto em uma plantação que tinha culturas tanto em desenvolvimento quanto em produção, que fica em Porto Gaetano, no município de Porto Gaetano. E aí permitiu validar a metodologia em condições reais de campo, ajustar o fluxo de trabalho e treinar o pessoal nessa nova forma de tomar censo. À medida que a redução de tempos, a melhoria de rastreabilidade e a facilidade na consolidação das informações se tornaram evidentes, o processo foi adotado naturalmente até se tornar uma estandarização, um padrão operacional. Então, hoje já principalmente para a área que temos de Departamento de Técnicas Agrícolas, uma realidade a utilização da ferramenta para acesso. Bacana, isso, né, várias empresas falam que elas são inovadoras, têm departamentos de inovação, mas aí quando chega nos departamentos operacionais ou técnicos, a gente vê que
são várias as limitações, e muitas empresas esperam até uma solução pronta, que esteja 100% pronta e atenda a todas as necessidades, e a gente vê que na prática acaba sendo uma construção. Então, até a nossa parceria, a gente vê que pouco a pouco a gente vai construindo, melhorando o algoritmo dia após dia. E me diga uma coisa, como que as equipes, não só de campo, mas como que foi essa recepção interna da tecnologia? Muito interessante porque aí estendo que não só as equipes de campo, né? Também nós somos um conglomerado de empresas, né? Sobre uma holding. Então, basicamente, estamos aí com financeiros. E foi um contexto em que a gente teve que trazer à luz a questão da oportunidade com as tecnologias. Então, a reação foi positiva desde o início. Não houve resistência à mudança, já que foram selecionados, no caso do campo, profissionais com alta disposição para se adaptar a essas ferramentas. Isso é muito importante, porque já tem que crer que vai dar certo, né? Então, é importante selecionar essas pessoas. E metodologia, e explicar a metodologia de forma sistemática. E aí onde tivemos o grande apoio de campo da Catam, para justamente passar todas as informações. Isso facilitou a apropriação do processo e permitiu uma curva de aprendizagem rápida, digamos que rápida, e construiu confiança no uso da tecnologia e um suporte real ao trabalho de campo. Bacana. Basicamente. Isso é bem importante, esse rigor metodológico também. Porque quando a gente está falando de uma implementação, você não tem um controle, validação, esse tipo de coisa, não tem nem como você comparar, né, Neto? Então, bem bacana esse ponto que você trouxe. Exatamente. Eu tenho uma pergunta também em relação aos resultados. Foi bem bacana que eu tive com você durante o Congresso da Borracha, em Bogotá. Você apresentou alguns resultados publicamente para todos, do impacto que a Cata teve nas suas operações. Pelo que eu estou vendo aqui, foi uma redução de 33% na mão de obra, custos que também reduziram 33%, e uma redução do erro de amostragem em 50%. Como que foi o impacto disso internamente para você, de receber esses resultados, mas também das oportunidades que estavam sendo geradas? Bom, a maior economia não veio da redução do componente de pessoal, sim? Até a título de números, assim, a gente tinha basicamente 5 árvores por minuto, né? Com a tecnologia passamos a fazer 7 com maior eficiência. Então, já aí ganha em rendimento. Tanto na coleta e na validação dos dados, quanto no tempo também total necessário para concluir todo o processo de inventário. A parte da digitalização possibilitou também encurtar os ciclos de coleta. Isso é uma coisa muito importante, porque nossas fazendas têm umas distâncias consideráveis, né? Nós não somos, os 10.240 hectares não são contínuos, né? São várias fazendas. Não é um maciço florestal contínuo. E aí permitiu a validação e consolidação das informações, reduzindo aí os custos operacionais sem afetar a qualidade dos dados, que é aí onde a gente teve a oportunidade de explorar um pouco mais, até com análise de populações, e nos permitindo entender um pouco mais como é a dinâmica de campo no crescimento dessas plantas nas diversas áreas que eu acabei de comentar. A diminuição daí do erro ocorreu principalmente em aspectos de localização da amostra e entrada de dados, que permitiu informações mais consistentes e aí confiáveis. Isso também fortaleceu o planejamento agrícola, que a gente já tinha antes um planejamento, mas isso aún mais nos aproximou da assertividade, principalmente nos anos de abertura de novas áreas. Então, isso nos apoia muito na decisão de como definir os lotes, como definir as áreas para cada seringueiro, de acordo com o seu potencial produtivo. E reduziu também a incerteza da interpretação dos resultados. Muitas vezes a gente interpreta em seringueira em quilos por hectare, e na verdade a gente tem que traduzir um pouco isso para quilos por árvore. Mas daí você tem que conhecer realmente a população florestal que você tem. E aí melhorou a capacidade de prever intervenções e tomar decisões operacionais. Basicamente foi isso que nos levou a essa redução não só de mão de obra, como a eficiência também no dado e na passagem da informação para qualquer área.
Claro, e eu imagino que para você ter recebido, principalmente a questão do erro, esse 50% é um valor alto, né? Então, você já provavelmente estava percebendo que tinha alguma coisa errada e ter agora essa certeza de que não, a gente conseguiu reduzir significantemente o erro, para você deve ter sido uma grande descoberta. Sim, sim. Inclusive, com os dados, passamos a selecionar melhor áreas por densidade e crescimento. Inclusive, criamos uma classificação de áreas insatisfatórias, né? Áreas insatisfatórias, áreas onde pode ter uma adequação, áreas de bom desenvolvimento e áreas de excelente desenvolvimento. Então, essas áreas inadequadas ou inaceitáveis, hoje a gente já não explora elas. Por algum momento do passado foram plantadas e essas áreas não apresentam bom crescimento e também bom rendimento. Então, essas áreas não trabalhamos. Então, focamos nas áreas passíveis de adequação agronômica e fortalecendo para que elas passem para a categoria de boa a excelente. Eu achei muito bacana essa tabela que você fez, porque quando a gente visualiza ela e esses dados, o poder decisório ele aumenta, você consegue ver exatamente o que aqueles dados de densidade representam e tomar uma decisão em cima daquela tabela que você preparou. Então, eu achei super interessante. E no caso, claro, que isso é bem segmentado para o contexto da seringueira, que outras culturas vão ter outras conclusões e outras análises a serem feitas. Mas eu achei bem interessante essa ferramenta como suporte. Tem alguma visão que você tem de futuro para a Mavale em relação a que você vê para os próximos anos? Como que você enxerga, talvez, o setor de seringueira hoje? Ele é conservador, ele não é? Quais são os próximos passos que esse setor vai ter que dar? Eu penso que não só o setor florestal, até outros setores, assim, falando como agrônomo, engenheiro agrônomo, e principalmente de atividades que dependem muito de mão de obra, assim, 60%, 70% ou até mais dos custos, dependendo da área em seringueira, está ligada à mão de obra. Uhum. Então, o conselho ou a argumentação que usamos aqui é que há um entendimento que a digitalização é uma oportunidade de evolução, não como uma ameaça ou uma despesa. O conselho é começar com processos simples e bem definidos, né, adaptados à realidade operacional, que permite que a tecnologia se torne aliada à equipe humana, ou seja, melhore esse entendimento da capacidade real de sua equipe de campo, no caso que eu estou falando aqui. Então, quando essa digitalização ou essa tecnologia facilita o trabalho diário, vai demonstrar resultados concretos e a mudança deixa de ser uma obrigação e se torna uma convicção dentro da equipe. E daí começa a fluir os processos, inclusive indicando melhorias cada vez mais em outros processos. Então, meio que contagiar, passa a contagiar outras áreas que não estavam visualizando oportunidades com as tecnologias. Então, eu vejo que é um caminho um pouco inevitável, mas que é complementar. Então, não é excludente de qualquer forma, e não é que estávamos fazendo tão mal no passado, mas talvez para esse novo contexto global, termos que nos adaptar, e a tecnologia veio, e no caso aqui estamos falando da tecnologia Catan, é uma tecnologia que veio a apoiar nos inventários florestais de seringueira, e creio que há também, sempre discutimos outras possibilidades. Com certeza. E o que eu acho legal também disso é que o nosso projeto ele não foi nem tão pequeno, nem tão grande, mas a gente teve um número fixo e o projeto foi crescendo dentro da empresa com um risco muito diluído, porque à medida que a gente ia avançando, a gente ia crescendo, coletando mais áreas, ao mesmo tempo que validações estavam ocorrendo. Então, eu penso, baseado nisso que você falou, que quando você tem uma transição, uma mudança dentro da empresa, a forma que a Mavale fez foi muito bacana nesse sentido, porque agora os resultados que a gente está colhendo é realmente de um processo bem desenvolvido e bem definido, né, com
metas e uma metodologia muito clara. Muito bacana. Uma última questão, Neto, queria que você trouxesse quais são os próximos passos que você imagina nesse cenário de digitalização, o que você vê para o futuro. Eu sei que você comentou muito da faca elétrica, não sei se você vê outras oportunidades também dentro da Mavale, mas dentro do setor florestal como um todo. Eu vejo sempre uma conscientização maior desse cliente final, que no nosso caso é o sangrador. E também as pessoas que fazem acontecer no campo, uma conscientização cada vez mais que a tecnologia veio para aportar e para ajudar no melhoramento dos rendimentos. Então, como você mesmo citou aí, alternativas como a faca elétrica, que em verdade vai melhorar a performance da pessoa, mas ao mesmo tempo manter a qualidade de sangria, essa é uma opção. A utilização de drones também, aí, talvez aí, para melhorar a performance do inventário florestal também é uma opção, creio futuro aí também. Penso também que os consórcios seriam interessantes também, dependendo do contexto. Eu creio que aí também, pensando na eficiência das plantas, aí os consórcios, no caso, falando aqui de seringueira, eu creio que pode ser uma oportunidade aqui para esse local onde estou situado, e aí os inventários passam a ter bastante força, né? Recordando também que os inventários ajudam também no outro ponto, no caso de seringueira, que é ter uma estimativa de estoque de carbono, de madeira. Você pode fazer uma inferência a isso também, nesse contexto de falarmos tanto de crédito de carbono, né? Então, imagine tanto no monocultivo ou no cultivo consociado, como estou conversando aqui, eu acho que essas tecnologias congregam para ajudar e trazer perspectivas em termos até de plano de negócios distintos do que estamos e não quedarmos tão sujeitos a variações externas ou exógenas, né? E podemos controlar um pouco mais do que passar da porteira para dentro. Então, eu creio que é por aí, e Marvalha está nesse caminho também, e incentiva também outros agricultores a seguirem o caminho realmente da eficiência através da tecnologia também. Super interessante esse ponto que você trouxe, desse controle maior que a tecnologia traz, até porque a gente vive num mundo incerto, tanto em termos de mudanças climáticas, como mudanças geopolíticas o tempo todo, então, esses controles, essa transparência, essa rastreabilidade, com certeza dá mais suporte para quem está tomando a decisão ou dando a canetada no fim do dia, né? Sim. Neto, eu só posso agradecer por você estar aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua experiência. São informações super valiosas que eu espero que auxiliem outras pessoas que estão nesse caminho, nessa gestão da mudança. A gente sabe que o setor florestal é um setor ainda bastante conservador e, ao mesmo tempo, o mundo está trazendo novas expansões, fábricas enormes, investimentos muito grandes, e a tecnologia precisa acompanhar tudo isso. Então, muito bacana que você pode trazer a sua experiência na prática, uma implementação bem-sucedida, e a gente espera que você tenha ainda muito sucesso e a gente possa auxiliar muito você nessa caminhada. Agradeço pela sua presença, por estar aqui com a gente, e quem sabe numa próxima sessão. Um abraço, Neto. Obrigada. Abraço, um prazer e felicidades a todos. Muito sucesso no empreendimento de vocês. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Maravilha, maravilha. Agora a gente vai para perguntas. Um pouco antes de eu abrir, eu vou explicar como que isso vai funcionar, caso alguém tenha dúvida. Rapidamente eu trouxe um exemplo, para caso tenha ficado dúvida, de como que funcionam as nossas atividades. Com o Neto foi algo similar, linhas bem definidas, dados bem marcados, árvores geoposicionadas,
e todos esses dados na palma da mão deles para tomarem decisão. Essa é uma tecnologia que a gente também está usando para inventários jovens, principalmente para 120 dias, mas já temos soluções também para drones nessa parte de plantas jovens. Resumindo, então, pessoal, antes da gente entrar no Q&A, essa conversa com o Neto foi super interessante, principalmente porque ele trouxe essa questão operacional de como ele aplicou os nossos dados e como foi a introdução da tecnologia. A parte operacional, ele, por ter uma cabeça muito aberta e, enfim, está muito disponível para tecnologias e para novas aplicações, ele trouxe muito essa questão dessa mentalidade de trazer um processo simples, mas bem definido. Eu acho que isso que garantiu o sucesso do nosso projeto. A gente não estava inventando a roda, a gente não estava com nada megalomaníaco, não tinha nenhum tipo de expectativa irreal. A gente pegou aquilo que eles precisavam, aquilo que a gente podia oferecer, e dentro de um trabalho muito bem organizado metodologicamente, traçamos os critérios de sucesso, alcançamos os critérios de sucesso e continuamos trabalhando. Isso faz toda a diferença, porque quando você fala de inovação, às vezes as empresas vêm com uma pegada mais de, não, a gente vai resolver todos os seus problemas, vai ser tudo perfeito, que a tecnologia vai resolver tudo. E acaba entrando numa falácia, porque a tecnologia, ela, claro, é ótima, é incrível, mas no começo vão ter ajustes necessários. E à medida que os dados foram sendo calibrados, eu muito em contato com o Neto, conversando com ele, olha, esse talhão está um pouco estranho, vamos mandar alguém lá, a gente revisita os vídeos, não, realmente. Daí ele viu que a densidade dele estava com mais indivíduos do que ele imaginava, e a gente já tinha identificado aquilo nos vídeos. Então, teve um cruzamento de dados e uma troca muito bacana. E aí ele falou dessa aplicação operacional, que trazendo mais detalhes para vocês, como para eles esse número de indivíduos é muito importante, principalmente por conta da produção individual que cada árvore representa, está denominando essas áreas como uma área improdutiva, essa área é uma área amarela, essa é uma área verde, essa é uma área marrom. Eles conseguiram fazer uma relação com base nos dados que a gente forneceu de o quanto esperar de produção, então, juntando CAP, juntando informações de indivíduos, de quanto que aquela árvore iria trazer em termos de volumes para eles no final do ciclo. E como essa densidade de plantas que foram, enfim, plantadas há 40 anos não estava batendo, a nossa precisão trouxe realmente muito mais tranquilidade para ele. E o que acontece quando a gente está falando de celulose? Todo mundo fala, não, meu plantio é 2 por 3, 2,5 por 2,5, mas daí quando a gente vai medir com a nossa tecnologia, a gente vê que é 2 por 25, 2 por 88, e essas pequenas variações trazem uma quantidade no final daquele hectare, às vezes de 70 hectares, ou 80, ou 60, enfim, 30 árvores a mais, 40 árvores a menos, e são erros que, às vezes, né, no método tradicional, passam despercebido, e aí depois que vai para a fábrica, depois que realmente vem essa análise, que realmente esses erros ficam mais evidentes. Mas agora chega de eu falar, o Q&A, como que ele vai funcionar, tem esses 3 pontinhos na tela de vocês, e aí vocês vão poder clicar e realmente fazer uma pergunta aqui em cima, que vai ser, no caso, anônima, eu vou receber, eu vou ler e vou responder. Luiz, você pode fazer um teste para ver se eu estou recebendo as mensagens, por favor? O pessoal tem que clicar ali nos 3 pontinhos. Bem aqui, 3 pontinhos no caso onde está no celular, mas no computador é essa gradezinha que está mostrando aqui na tela. Deixa eu ver se eu tenho que liberar alguma coisa. Uhum.
Ah, recebi uma mensagem aqui, consigo ler. Tá, beleza, Luiz, obrigada. Tá. Você comentou do CAPEX, quais câmeras podem ser usadas e qual a faixa de preço? Esse é um dos nossos principais diferenciais, na verdade. As que forem relativas a vendas ou esse tipo de coisa, eu vou responder, mas se vocês tiverem técnicas, aí eu vou chamar o Daniel para responder. Então, só para avisar vocês, ele já está aqui disponível, só que ele fala inglês, então daí eu vou traduzindo para vocês. Quando a gente fala de investimento, esse é um dos nossos principais diferenciais, porque o LiDAR, por exemplo, ele é incrível, mas quando você está falando de LiDAR, tem a questão do subbosque, que pode afetar, tem dados extremamente pesados, e também um custo que é muito alto. As nossas câmeras hoje, a gente está testando outras, mas principalmente a GoPro, um kit completo está na faixa de R$ 3.000, e é uma câmera de ação. Então, se cair, se quebrar, se, enfim, é muito difícil, porque ela é usada em esportes radicais, ela é usada em surf, esqui, então, você está usando ela na floresta para estar realmente medindo florestas, é muito tranquilo. É um investimento inicial que as empresas veem como um grande diferencial, um CAPEX muito baixo. Maravilha, pessoal, acredito que seja isso. Obrigada pela presença de todos. Esse foi um primeiro webinar que a gente fez, experimental. Claro, se tiverem sugestões, conversem com a gente, mandem mensagens, que no próximo a gente vai tentar, enfim, fazer ele ainda melhor e que seja um tempo que vocês possam absorver e aprender com a gente. Obrigada muito pela presença de todos e tchau, tchau.